Bom dia, saúde amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós reunimos essa manhã, além de nos lembrar da glória de Deus e louvá-lo com canções, também para meditar sobre a palavra dele, sobre aquilo que está escrito. Eu gostaria de deixar diante de todos a noção mais básica daquilo que é cristianismo, para a gente poder prosseguir. Cristianismo a gente fazer o que Jesus fez. E eu estava pensando sobre pregar. Por que eu prego? Não pode ser somente porque eu gosto. A gente não faz as coisas somente porque gostamos. Isso aí redunda em anarquia. Então, por que existe pregação na igreja? E a resposta é muito simples para qualquer que tenha lido os evangelhos. Nós pregamos porque Jesus pregava. E a proclamação pública da palavra de Deus tem poder. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E mesmo aqueles que já conhecem a palavra precisam ouvi-la, precisam falá-la, precisam senti-la, precisam vivê-la. A palavra tem que ser viva nas nossas vidas. O que eu tenho hoje como reflexão, mediante o nosso estudo sobre Jesus como meu treinador pessoal, é resultado de algumas conversas que eu tenho tido. Sem essas conversas eu não teria essa pregação. E isso comunicou para mim, quando eu estava refletindo no momento da canção, que se eu não tivesse conversado sobre a palavra, eu não teria a palavra para trazer essa manhã. Às vezes a gente deixa a palavra de Deus tão distante da nossa conversa, fala sobre o futebol e fala sobre o clima. E São Paulo falar sobre o clima dá muito certo, porque faz quente, frio e chove, sol no mesmo dia. Então é muito assunto fácil. Mas se nós conversarmos sobre a palavra, vamos aproximá-la da nossa vida. Talvez você sinta que a Bíblia é um livro velho demais, um livro desatualizado, um livro que está faltando coisa. Mas não falta nada na Bíblia. Às vezes o que falta é você conversar sobre a Bíblia. Chegar para uma pessoa cristã ou não cristã que esteja interessado e falar sobre a palavra de Deus. É necessário viver a palavra, falar, ouvir constantemente para que a gente não esqueça. Se for para viver a vida nesse mundo sem se lembrar da palavra de Deus, a gente vai lembrar de muita coisa. Vai lembrar de comprar porque a televisão lembra. Vai lembrar de cobiçar porque a propaganda lembra. Mas de honrar a Deus, nos lembramos quando conversamos sobre a palavra. É necessário conversar sobre a palavra e nós vamos meditar ainda mais sobre isso nessa manhã. Antes de prosseguirmos, vamos orar, pedindo a presença e a misericórdia de Deus nesse momento. Graças a Deus por Jesus Cristo, graças a Deus por esse momento, pelo dia de hoje, Senhor. Graças a Deus porque o Senhor é fiel, mesmo quando nós não somos. Eu peço, Deus, perdão pelos nossos pecados. Cobre-nos com o sangue de Cristo, Deus, lava-nos na fonte que é para a restauração de Israel, Deus, para que nós possamos estar limpos, imaculados, de pé diante da Tua presença, aptos para ouvir, aprender e praticar tudo aquilo que o Espírito Santo quer nos dizer nesse momento, Deus. Enche-nos do Espírito, abra os nossos ouvidos para que possamos Te ouvir, nossos olhos para que possamos Te ver e o nosso coração para que possamos nos render a Ti em nome de Jesus. Amém. Vou pedir licença aqui para os irmãos. Eu me empolguei muito cantando uma das músicas, aquela que a gente cantava no coral. Aí eu acabo ficando um pouco rouco. Faz um tempo que eu não soltava a voz assim no momento do louvor, né? Às vezes as músicas, para mim, eu não tenho decorado. Eu preciso cantar mais para decorar. Quando você canta, você decora,
né? Então eu preciso cantar mais para decorar, só que eu não estou cantando porque eu não decorei. Ou seja, o problema é todo meu, né? Meio idiota às vezes, mas essa aí eu tinha decorado, soltei a voz, uma maravilha, assim, quando Deus fala por meio da canção, uma coisa gloriosa. E Deus tem a capacidade também de falar por meio da leitura bíblica, é aquilo que nós vamos fazer nesse momento. Abra comigo no Salmo 36, nós vamos ler o versículo 9. O salmista escreve: pois em ti está a fonte da vida, graças à tua luz vemos a luz. Graças à tua luz vemos a luz. O título da mensagem de hoje é: saiba de onde vem a sua luz. Sua luz é seu ponto de referência, ou melhor, é aquilo que vai mostrar qual é o seu ponto de referência. Existem salas de estar que quando você entra nelas, o ponto de referência é a televisão, todos os móveis estão virados para a televisão. E você sabe que a televisão é a peça central, né? Ela projeta a sua própria luz. Existem salas que não têm televisão, salas que tem uma lareira, que tem uma mesinha de centro, que tem qualquer outra coisa. Mas quando você entra num ambiente, principalmente a sala de estar, ela é sempre organizada dessa maneira, você sabe qual é o centro daquilo, qual é a referência. Poderia usar a cozinha como exemplo, mas o centro da cozinha onde se come é sempre a mesa. E quando não tem mesa na cozinha, vai ter mesa em outro lugar, que vai ser o centro daquele lugar, porque todo mundo come. E comer é a coisa super normal que todo mundo faz. Por que, João, você está nos falando essas coisas tão óbvias? Porque a luz é uma coisa óbvia. E a luz é uma coisa que deixa as outras coisas óbvias. Eu posso falar para você que eu tenho uma namorada, logo noiva, muito bonita. Você pode crer na minha palavra porque eu sou crente. Ou você pode vê-la porque ela está debaixo da luz. A luz deixa as coisas óbvias. Talvez no escuro não dava para saber. Foi assim que o tal do Jacó se casou com a mulher errada. Ele estava meio bêbado, estava lá no escuro. Labão trocou as noivas e acordou no outro dia. O que está acontecendo aqui? Não foi isto que eu pedi. E Labão falou sem devoluções. Casou com a mulher errada porque estava escuro. A luz deixa as coisas óbvias. E as coisas na nossa vida que são óbvias, vemos por meio da luz. Agora, o salmista fala: essa luz depende da luz de Deus. Existem algumas perguntas que precisamos fazer para nós mesmos. De onde tem vindo a minha luz? Isso é uma pergunta muito ampla, uma pergunta daquelas que você faz e o pessoal fica pensativo e tipo, não há resposta para isso. Então a gente faz essa pergunta de outra maneira: qual é a sua fonte de conhecimento? Porque o conhecimento é iluminador, né? Quando se fala em iluminismo, está se falando em conhecimento. Está falando em paixão pelo conhecimento, está falando em encontrar motivo no conhecimento. Outra maneira de perguntar isso é: o que tem guiado os seus passos? Não é apenas o que você sabe, o que você vê, o que você pensa, mas as coisas que você faz, porque você tem feito elas. Eu dou um exemplo. Eu fui no correio um dia desses, porque eu tinha pedido uma encomenda e ela veio defeituosa, então fui devolver. Aí eu voltava para minha casa, tinha um dinheirinho assim, sabe aquele dinheirinho do final do mês que você aperta e fala: eu vou gastar só se
tiver aquela coisa assim, falar, uau, eu preciso daquilo, né? Porque se acabar se desorganizando, fica sem dinheiro pro ônibus, né? Aí eu estava voltando para minha casa, passei pelo mercado, eu falei, meu, que vontade de um chocotone. Pensei assim, vontade de um chocotone. Aí eu fui no mercado, comprei, com aquele dinheirinho do final do mês, né? Agora não tem mais, não dá para comprar outro chocotone, era aquele. E você pode perguntar para mim, João, o que guiou os seus passos nesse momento? A fome. Eu queria comer. E a minha vontade de comer guiou meus passos até investir o meu dinheirinho com aquele pão doce fermentado com bolinhas de chocolate que eu gosto tanto, né? A fome guiou os meus passos naquele momento. Num sentido mais amplo, eu não posso dizer a fome tem guiado os meus passos. Por quê? Porque se é só a fome que me guia, tudo que eu vou fazer é comer. Isso não é verdade, eu também durmo, né? E trabalho de vez em quando, né? E o que guia os meus passos? O que me faz trabalhar? Os meus objetivos. Eu trabalho para conquistar meus objetivos. Quais são os seus objetivos? O primeiro deles, no momento mais relevante, é casar. Então, poderia dizer que isso tem guiado os meus passos. O que guia os passos é a razão pela qual você está andando na direção que você está andando na velocidade que você está andando. A sua motivação é a diferença entre você correr e se arrastar. Se for para ir para o médico, se arrasta. Se for para ir para a farra, vai rápido, vai correr, não quer chegar logo. Se for para ir para o trabalho, você conta cada segundo para não chegar nem cedo nem atrasado. Porque cedo é chato e atrasado dá ruim. Então, todas essas coisas dependem daquilo que é o nosso objetivo. Eu gostaria de dizer aqui que, segundo a Bíblia, aquilo que ilumina o nosso caminho também guia o nosso caminho e determina para onde estamos indo e como nós chegaremos lá. O salmista escreve que por causa da luz de Deus, vemos a luz. Aquilo que nós conhecemos, por assim dizer, é porque Deus concedeu que conhecêssemos. Ele, que é o Pai das luzes, conforme a leitura mais cedo de Tiago 1,17, em sua divina e eterna providência, nos concedeu o conhecimento que necessitamos para hoje. E talvez esteja concedendo nesse momento, através da palavra dele. É o que eu creio, porque se eu não cresce, eu não estaria aqui. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. É o que diz Tiago, capítulo 1, versículo 17. Em Deus não existe mudança, nem sombra de variação. Deus não é inconstante. E quando Deus é sua luz, você não será inconstante. Você não vai mudar de ideia facilmente. Vamos voltar um pouquinho para esse mesmo capítulo, no versículo 5. Tiago, capítulo 1, no versículo 5. Esse irmão de Jesus nos recomenda: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, ele será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Não é possível andar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo.
Já parou para pensar nisso? Eu digo mais, é possível você andar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo por um pouquinho de tempo, até você abrir espacate. Você vai até a extensão das suas pernas, mas o que acontece nesse exercício todo de futilidade é que você não sai do lugar. O homem inconstante não sabe para onde ele está indo. Deus não tem prazer nele. Aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é apto para o reino. O que está escrito em Lucas. O que isso quer dizer? Nós temos que saber qual é a nossa referência. Temos que saber naquilo que acreditamos de fato. Não dá para ficar indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. Isso eu falo especialmente para a juventude, ok? Para os jovens especificamente. Por que para os jovens especificamente? Porque eu sou jovem, eu gosto de pensar nisso pelo menos, né? As pessoas olham para o meu rosto, acham que eu sou jovem, depois ouvem eu falando, acham que eu sou velho, né? Porque tem gente para quem ser velho é sinônimo de ser chato. Eu não sou velho, eu sou só chato mesmo, né? Mas eu sou jovem, e eu sei o que é viver mudando de ideia toda hora. Eu sei o que é isso. E é uma coisa muito perigosa. E aquilo que nos mantém no eixo é a palavra de Deus. Vou falar para você, você só muda se a palavra de Deus provar que você está errado, ou se você esquecer da palavra de Deus. São essas as razões pelas quais um cristão muda. Se você perceber que você está errado, e a palavra de Deus provar isso, você muda. Ou é porque você esqueceu daquilo que está escrito. Devemos ser imitadores de Cristo, imitadores de Deus. E Deus é o Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Ele não muda como sombras inconstantes. Ele não muda de opinião. A opinião de Deus é a mesma de lá atrás, séculos e séculos e séculos e séculos atrás. E Deus não mudou de ideia porque virou moda hoje em dia. Aquilo que é errado não mudou. Não mudou porque Ele não muda. Ele é Deus. A hora que Deus mudar, não é mais Deus, porque mudou. Por essa razão Ele não muda. É tão simples de entender, não é verdade? E, no entanto, muitas vezes temos lutado com ideias diferentes, com ideologias, com conceitos, indo de lá para cá e de lá para cá, pensando o que é melhor para mim, o que é melhor diante da Bíblia, o que é melhor para a igreja. A palavra de Deus explica todas essas coisas. Saiba qual é a sua fonte de luz. E eu digo que se sua fonte de luz for a palavra de Deus, então você nunca vai mudar de ideia. Você nunca vai variar nos seus conceitos. Você vai variar uma vez quando você falar assim: Deus, eu quero acreditar na Bíblia. Eu quero aceitar o que a Bíblia diz. E aí Deus vai mostrar para você, quando você for ler a Bíblia, ler a Bíblia é importante, leia. Deus vai mostrar para você, e aí você vai falar, se o teu desejo for sincero: ok, Deus, eu vou mudar isso aqui, eu vou mudar aquilo lá, eu vou mudar aquilo lá, vou mudando. Conforme você vai aceitando aquilo que está escrito na palavra de Deus, você não tem mais razão para mudar. Ah, mas é possível, eu vou perder amigos. Você perde amigos, mas não muda, porque a palavra de Deus não muda. Ela não muda, sabia disso? Não muda. Você olha para a palavra de Deus hoje e amanhã é a mesma coisa. As traduções mudam, mas a inspiração do Espírito é a mesma. A palavra de Deus é imutável. Deus é a rocha eterna, na qual não há engano. Não tem como mudar a ideia, não tem como mudar a vontade de Deus. Eu falo, irmãos, com a licença dos irmãos, especialmente para os jovens, vamos nos lembrar do que está escrito no Salmo 119, versículo 105,
um dos versículos mais famosos com os quais temos contato no meio cristão. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Isso quer dizer, eu ando na direção que a palavra permite. Porque se eu andar para longe do que a palavra diz, eu estou andando no escuro, eu estou sendo idiota. Então, se a palavra é lâmpada para os meus pés, isso quer dizer, eu ando na direção que a palavra manda eu andar. Jovens, andem na direção que a palavra manda andar. Não é na que você quer, é na que a palavra manda andar. Mas a Bíblia é velha. Que bom que ela é velha. Deus é velho demais. É mais velho que o mundo inteiro. Sabe quando você vê os geólogos falando, olha só, esse geodo aqui, esse quartzo, ele tem 50 mil anos. Aí você fica tipo, uau. Aí o pessoal fala, a Terra veio de um asteroide há mais de 500 milhões de anos atrás. Nossa, que da hora. A Terra é velha, né? Pô, mas Deus fez a Terra um dia assim. Ele falou, vou fazer a Terra, e fez. Antes disso era só Deus, né? O mais impressionante da canção que a gente estava entoando, né? A gente canta, tu somente és Deus, e antes da criação já estavas a reinar. Na hora que eu estava cantando com toda aquela empolgação, tentando fazer a voz no baixo, eu pensei, mas ele estava reinando sobre o que se não tinha criação? Você tem que ser rei de alguma coisa. Rei sobre alguma coisa. Sobre o que Deus reinava se não havia nada no universo. A minha lógica estúpida, Deus é rei. A existência dele é o reinar. Tudo que ele cria, ele reina sobre aquilo, ele reina sobre Satanás. Porque ele criou Satanás. Ele é rei da coisa toda. Ele decide como começa, como acontece e como termina. E a sua opinião você joga no lixinho. Você deixa ela de lado. Deus era rei antes que houvesse qualquer coisa sobre a qual reinar. Sabe como isso existe? Como isso ocorre? De maneira essencial. A essência de Deus é ser rei. E Ele reina para sempre e sempre e sempre. Antes do tempo, depois do tempo. Isso quer dizer eternidade. E o salmista pergunta, ainda no Salmo 119, mas antes, no versículo 9, como pode um jovem manter pura a sua conduta? Ele mesmo responde, vivendo de acordo com a tua palavra. É a palavra que ilumina o caminho, e não existe outro caminho senão o caminho da palavra. Irmãos, a gente vai ter que agir e acreditar e viver fora de moda. Devo falar isso para vocês, é minha responsabilidade hoje, principalmente os mais jovens, os velhos também, porque aqui a gente tem velhos e velhas super na moda, né? E eu não estou falando tanto das roupas, estou falando das modas de ideologias. A gente vai ter que ser fora da moda, a gente vai ter que ser antiquado, porque quando Deus nos criou, Ele nos concebeu, Ele fala assim para Isaías, desde o ventre da tua mãe eu te consagrei profeta. Quando Deus imagina uma pessoa, isso é desde a eternidade. A tua alma é mais velha que o mundo. Você acha que você tem que ter tempo para acreditar nas coisas que estão na moda? Não se engane, não se enganem, amados irmãos. Toda boa dádiva vem do Pai das luzes, no qual não há sombra de variação. Não existe sombra alguma em Deus. Deus é só luz.
Só luz. E quando a gente anda para Deus, a gente anda em linha reta, na direção da luz. O fato, e a razão pela qual eu estou falando essas coisas, é que nas nossas casas e nas nossas escolas e nas nossas redes sociais, e quando a gente vê televisão, eu estou trabalhando com televisão ultimamente, mais especificamente com a rede Satã, né? E dá agonia às vezes de trabalhar com isso, trabalho para uma empresa que presta serviço para a Rede Globo. O negócio é muito feio. Globo é um negócio feio. Tem gente aqui que assiste a Globo, assiste não, meu. Não sei se é porque eu trabalho 7 horas por dia, estou lá mexendo com o Globo, mas, meu, o que você está fazendo com o seu tempo, com a sua vida? Vai ler a Bíblia, meu. Aquilo é tudo doutrinação anticristã. Se você parar para pensar, você vai ver. Você vai ver, só pensar um pouquinho, não precisa nem pensar muito. O que acontece comigo é que eu estou assistindo a programação inteira, das 24 horas, eu estou vendo as conexões, eu falo, caramba, esse povo odeia Jesus. Tudo aqui é contra Jesus, contra a palavra de Deus. O que está acontecendo? Não dá para a gente seguir o que eles falam, não dá, sem condições. Ou é aquilo ou é a Bíblia, não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Eu fico com a Bíblia, é a minha escolha. Quero oferecer essa escolha para vocês também. Escolhe, pois, a vida para que vivas, como disse Deus para o povo de Israel. Meus irmãos, Deus não nos pôs no mundo para a gente seguir a moda. Deus não nos pôs no mundo para a gente ser normalzão. Ele nos pôs no mundo para sermos luz em meio às trevas. E quando você acorda com aquela luz assim na sua cara, é um negócio que incomoda num primeiro momento. A gente vai ter que incomodar algumas pessoas, se a gente quiser agradar a Deus. Mas o apóstolo Paulo fala que não existe conflito de interesse aí. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Procuro eu agradar os homens? Se ainda agradasse os homens, não seria servo de Cristo. Se ainda agradasse aos homens, eu não seria servo de Cristo. Pode projetar aí Gálatas 1, 10. Eu preciso provar para essas pessoas que está escrito, que o pessoal está me olhando com cara de João, mas a gente tem que ser da paz. Mas está escrito, se ainda agradasse aos homens, não seria servo de Cristo. Seria servo dos homens. Aí, Bíblia, Palavra de Deus, versão NVI em português. Dá uma lida aí silenciosa. Qual é o questionamento de Paulo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com essa carta aqui? Eu estou querendo a aprovação dos homens ou de Deus? Não dá para ser dos dois. É de Deus. É de Deus. Ponto final. Acabou. Próxima página. Vamos falar de justificação pela fé. Vamos falar da falibilidade da lei. Vamos falar de Jesus Cristo. Procuro agradar a Deus. Existem muitas tentativas de se destruir o cristianismo. Perdão, irmãos. E 4 delas eu gostaria de pontuar aqui. Ok? A primeira é a rejeição à monogamia, a rejeição ao casamento. As pessoas não querem mais se casar, as pessoas não veem sentido em se casar, em esperar, em se dedicar a uma só pessoa, em ser fiel. Isso é uma ameaça para a igreja, mas só ameaça, porque a igreja de Deus ela não cai, porque Deus segura, mas é uma ameaça,
Se você cai nessa enrascada aí, está complicado. Outra ameaça é a normalização da degeneração sexual em todas as suas formas. O mundo falando que é normal coisas que não são normais, de todo tipo, tudo aquilo que não é do jeito que Deus fez. A igreja tem sido atacada de muitas frentes, e por muitas pessoas, muitas delas financiadas com dinheiro de fora. Depois a gente conversa mais sobre isso. A sociedade está ficando sem paciência para a igreja, porque a igreja gosta de vida, ela gosta de ordem, gosta de decência, e o diabo veio para matar, roubar e destruir, e não combina. E quando o diabo vem para matar, ele vem falando: todas as mulheres têm o direito inalienável de matar seus próprios filhos, desde que estejam dentro. Chamam isso de aborto. Coisa absurda. Como que você concilia isso com a palavra de Deus? Quando eu estava meditando sobre esse assunto na faculdade teológica, a gente quer questionar tudo e ser o próximo Santo Agostinho. Ninguém quer ser Santo Antão, jejuar e orar no deserto, né? A gente quer ser Agostinho, que foi publicado, ficou famoso, né? Então, a gente quer ser Santo Agostinho. Vou produzir uma teologia aqui, e sobre o aborto. Aí a pessoa fica, como é que a gente pensa? Não tem o que pensar, é morte. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Veio matar seus filhos, destruir sua família. Acabou. Roubar sua promessa, roubar seu Isaac. Deus, por outro lado, ele dá a vida. E aí ele fala: me dá esse Isaac aí de volta. Aí quando o Abraão está disposto, ele manda o anjo e fala: não, eu não vim para destruir. Eu vim cumprir a minha promessa. E é muito diferente. Outra maneira na qual a nossa vida como igreja é ameaçada é a normalização da mentira. A gente precisa lutar contra a mentira no nosso cotidiano. Pequena, média, grande, não existe lugar para mentira, porque o diabo é o pai da mentira. Não é o nosso pai, não é o meu pai, não é o seu pai, porque você está aqui. E se ele é seu pai nesse momento, tem um pai melhor para você. O pai de Jesus, por meio do seu filho, adotou a todos no sangue do Cordeiro. Ele não tinha pecado, ele pode remir o seu. Continuando, nós devemos ter a nossa luz na palavra para evitar os excessos, porque confrontados com todas essas realidades horrorosas do mundo, muitas vezes a gente pensa em soluções fáceis. E eu já vou encerrando aqui. A gente pensa: a gente tem que conviver, a gente tem que manter a paz. Ezequiel, no entanto, fala: minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e proferem adivinhações mentirosas. Ele condena os profetas, no versículo 10, por fazerem o meu povo desviar-se, ao dizerem paz, quando não há paz. Irmãos, às vezes nós somos colocados na fronteira entre a vida e a morte, e não tem como ficar sem fazer nada. Não tem como falar: eu vou ficar quietinho no meu lugar que vai ficar tudo bem. Se você vê uma pessoa se matando ou matando outra pessoa, você precisa fazer alguma coisa. Não podemos botar as mãos no bolso e falar: misericórdia, Senhor. Por outro lado, não podemos ser movidos pelo ódio, como muitas vezes somos tentados a fazer. Ser movidos pelo nojo, pela ojeriza, a odiar todas as pessoas que defendem essas coisas, porque estão sendo enganadas, como você também foi enganado pelo diabo, a cometer pecado na sua vida. E se você acha que o engano deles é maior que o seu, para Deus não faz diferença nenhuma. Ele mandou Jesus para os dois. E você não é filho mimado para falar: esse presente é só meu.
mandou Jesus para os dois. Seu trabalho não é odiar. A ira do homem não opera a justiça de Deus. É um versículo que me persegue a minha vida, porque eu me iro facilmente. Então eu tenho que me lembrar. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Vai ficar bravo, não resolve nada. Vai fazer a vontade de Deus, resolve. Nós temos que ser movidos ao mesmo tempo por zelo e por amor. E você pergunta, João, como que isso é possível? E eu respondo, seguindo a palavra de Deus. Não siga os seus sentimentos, não siga o que os seus colegas de escola de trabalho dizem, não siga o que está na moda, não siga o que está na televisão, não siga os seus instintos. O coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas, é o que está escrito na palavra de Deus. Siga a palavra de Deus. Quando a tua luz for a palavra de Deus, vai se cumprir aquilo que está escrito em Mateus, no capítulo 5, no versículo 16. Assim brilhará a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Essa luz é a luz da palavra. Não é a sua luz, é a luz da palavra. Irmãos, precisamos nos render à palavra de Deus e pensar o que Deus pensa e fazer o que Deus faz e acreditar no que Deus acredita, se a gente quer continuar sendo chamado povo de Deus. Essa é a minha mensagem para vocês. Deus abençoe. Leia a Bíblia durante essa semana. Dá um jeito no ônibus, no trem, no banheiro. Às vezes eu falo isso, o pessoal dá risada. Irmão, você acha que você não tem tempo? Como você tem tempo para ir no banheiro tantas vezes na sua vida? Você já ficou uma semana inteira sem ir no banheiro nenhuma vez? E como você fica sem ler a Bíblia? Ah, não tem tempo, mas lê no banheiro, leva. Tem no celular, lê lá um capítulo. Cada que você fizer sentado, dependendo da sua anatomia, com frequência alterada, lê um capítulo da Bíblia. Depois você vai começar a pegar gosto e vai ler em outras horas também. É incabível você se chamar cristão sem ler a Bíblia. Incabível, não existe isso. Não existe, não está seguindo a luz. Não tem luz guiando os seus passos, porque não tem palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia, vamos acreditar na Bíblia. Quer ler no Facebook, quer ler lá, mídia ninja de um lado, caneta desesquerdizadora do outro, quer ler quebrando o tabu, desquebrando o tabu, lê o que você quiser, mas lê a Bíblia. E quando tiver um conflito, fica com a Bíblia, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ok? Imagina se quando Deus vier buscar as pessoas, Ele vai levar as Bíblias, ok? E vai subir quem tiver com a Bíblia no lado para segurar ela primeiro. Cadê sua Bíblia para você subir para o céu? Não estou dizendo que vai ser desse jeito, mas só para você imaginar a importância do negócio, tá bom? Vamos orar. Graças a Deus, Senhor, pela Tua palavra, que nós possamos agradecer pela Tua palavra todos os dias e seguir o que está escrito nela, Deus. Eu tenho muitas ideias, as pessoas aqui têm muitas ideias também, nós queremos render essas ideias diante do Senhor, entregar, ofertar, fazer uma oferta ideológica aqui para o Senhor Deus. Eu quero ofertar os meus sentimentos em relação à sociedade, para que o Senhor me dê os seus sentimentos, Deus. Eu quero fazer o que está escrito, de deixar o meu fardo com Jesus e pegar o fardo de Jesus para mim, pegar as ideias, os sentimentos e os conceitos de Jesus, Deus. Nós precisamos ser cada vez mais cristãos, e eu entendo que é somente por meio da palavra, Deus. Eu entendo isso porque o Senhor me disse, e eu sei que foi o Senhor porque eu li na Tua palavra. Então, em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa nos conceder nesse momento um amor renovado pela Tua palavra, Deus, e um comprometimento com a Tua verdade, acima de qualquer mentira, e que possamos ser filhos fiéis daquele que é o Pai das luzes, na qual não existe nenhuma sombra de variação, Deus.
Deus, e não existe engano algum. Que possamos ser perfeitos como é perfeito o nosso Pai no céu, acreditando e agindo de acordo sempre, 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 sempre de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus.